Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim fazer então meu vídeo de melhores leituras de 2018. Antes disso eu queria agradecer muito os comentários que vocês deixaram no meu último vídeo de leitura de dezembro. Foi bem legal, sim, obrigada mesmo. E como vocês falaram que aparentemente o lugar de gravar tava ok e o som tava ok, tudo tava ok, então estou fazendo aqui novamente. Bom, um aviso, então, eu tenho feito esse tipo de vídeo desde 2012, então desculpa aí quem já viu esse aviso que eu vou dar várias vezes, mas enfim, pode ter gente que tá assistindo esse tipo de vídeo pela primeira vez, então eu acho que eu preciso avisar isso, né? Esse aqui é um vídeo, então, com as minhas melhores leituras do ano passado, o que quer dizer que são livros que eu li no ano passado, não livros necessariamente lançados no ano passado. E outra coisa que é uma lista com um tom bastante sentimental, assim, né? Ela não é uma lista que se propõe de forma alguma metódica, sistemática, de maneira crítica. Não tô falando necessariamente que esses foram os melhores livros, e sim as minhas melhores leituras, minha experiência de leitura como um todo, quais são os livros do ano passado que mais me marcaram. Então, enfim, é isso. O ano passado foi um ano estranho, né? Foi um ano que eu mudei um pouco minha relação com ficção e não ficção. A gente já conversou sobre isso no canal várias vezes. Enfim, vamos lá. Eu vou deixar o link então ali embaixo para os anos anteriores, caso alguém tenha vontade de ver isso. E vamos começar com a lista de 9 livros que eu gostei de ter lido em 2018. Sim, gente, 9 livros. Não consegui chegar em 10 e eu pensei que eu não preciso chegar em 10. Esse aqui é o meu canal. E se eu acho que não tem nenhum livro que eu colocaria junto com esses outros 9, tá tudo bem. Mas eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que normalmente eu sofro pra ficar só 10, de ter que tirar alguma coisa dos 10. O que é uma coisa, né? Quer dizer muito sobre minhas leituras do ano passado. Não li tantas coisas boas assim. Bom, vamos lá, a gente já enrolou demais. O primeiro livro que entrou na minha lista de melhores leituras é o primeiro livro que eu li ano passado, que é A História do Caminhar, da Rebecca Solnit. A Rebecca é uma escritora que eu comecei a descobrir no final de 2017, começo de 2018. Eu fiz um vídeo para 4 livros dela aqui no canal, então vou deixar o link ali embaixo. E A História do Caminhar foi um deles. E eu achei muito legal. Eu gosto muito de caminhar. E eu tava numa fase em que eu estava gostando muito de caminhar. E ela vai fazer uma história do caminhar. Então, de onde veio esse hábito, o que ele quer dizer, como diferentes tempos se apropriaram desse hábito de maneiras diferentes, como ela encara isso hoje. Enfim, é um livro muito legal. É um livro de não ficção, é um livro de história. Ela não é historiadora, tá? Então não diria que é um livro teórico de história, nem nada assim. Mas é um livro nesse sentido, eu não acho que seja um livro que necessariamente todo mundo vai gostar. Mas é a reflexão que ela traz, o jeito que ela consegue juntar, encaminhar a discussão, juntar os assuntos, desde do romantismo em que caminhar, né, essa imagem romântica. Pensa no filme de Orgulho e Preconceito, assim, que tem essas personagens andando de um lado pro outro e tal. Então essa imagem meio heroína de Jane Austen, assim. Até o que significa caminhar hoje, segurança pública nas cidades, até coisas relativas à natureza e tal. Então é um livro muito abrangente, muito interessante. Eu acho ela muito inteligente também. Bom, o segundo livro é O Tudo Que É Belo, do The Moth, um livro que saiu pela Todavia no Brasil. É um livro muito legal. O The Moth é um coletivo que, se eu não me engano, surgiu em Nova York. Eu vou deixar o link pro meu vídeo ali embaixo, porque eu acho que esse tipo de informação tá mais segura lá. Mas a ideia desse grupo é de retomar aquela coisa humana de sentar junto e contar e ouvir histórias. Então, The Moth como que é o nome daquele bicho? Que não é borboleta, a mariposa. É o símbolo, porque eles estão pensando naquelas rodas de pessoas que ficavam ao redor da fogueira, e daí vinha esses bichinhos que ficavam voando ao redor da fogueira e tal. Então é daí que vem o nome do grupo.
E eles então têm esses eventos em que pessoas vão contar histórias e as outras pessoas ficam ouvindo, e é muito, muito interessante. Eu gostei muito de ter lido, porque esse livro é um registro então de histórias que foram apresentadas em vários desses encontros do The Moth, e tem histórias muito legais. Então, supostamente são histórias que aconteceram de fato com essas pessoas, então, do jeito que elas estão contando, é o jeito que elas experienciaram esses eventos, fatos. E tem coisas, assim, são coisas muito diferentes entre si, inclusive em termos de estilo narrativo, porque cada narrador é um narrador e vai se apropriar e vai construir sua história de maneira diferente. Então, é uma espécie de um livro de contos com essa pegada de não ficção, assim. É um livro que eu recomendo bastante. Esse sim é um tipo de livro que, por exemplo, eu indico para dar de presente, porque eu acho que é um tipo de livro que muitos leitores diferentes podem gostar, assim. Enfim, é um livro muito legal e tem histórias muito tocantes, assim, e é o tipo de coisa que eu gosto também, né? Vamos combinar essas coisas de histórias de outras pessoas e tal. O terceiro livro é o Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse aqui foi uma surpresa pra mim. Eu já tinha lido um livro de ensaios da Virginia Woolf antes, e eu já tinha ouvido muita gente falar sobre Um Teto Todo Seu. Então eu achava que eu meio que já sabia, assim, sabe, sobre o que era, que eu não precisava ler, porque, sabe, eu já sei sobre o que é, eu já li a autora e tal, já sei o que ela vai defender, então tá tudo bem. E foi um livro que eu li pro mestrado, uma disciplina do mestrado, e então daí chegou o momento, né, tinha que ler pra discutir e tal, tudo bem. E foi uma surpresa muito grande, porque é um ensaio lindo. Então, o que ela vai falar sobre a condição das escritoras, principalmente, mas também sobre a condição das mulheres na época dela. E vai defender uma questão financeira, vai dizer que as mulheres não conseguem escrever porque elas não têm acesso a uma renda que permita elas fazerem isso. E então, eu acho que vai um pouco nessa linha, um ensaio. A grande questão é que ele não é um texto de não ficção seco, não é um manifesto, não é algo nesse sentido. É um ensaio muito literário, porque ela começa a contar um dia dela andando e tendo espaços físicos barrados a ela por ela ser mulher, então ela não podia ter acesso a uma biblioteca porque ela era mulher, coisas assim. Então a gente vai entrando nessa coisa da metáfora, da alegoria para a condição que ela está explicando. É um ensaio muito bem construído, com uma, assim, esse clima, essa aura é muito legal. Então é um ensaio que eu recomendo muito, muito, muito mesmo. É belíssimo, assim, esse trabalho. Bom, o quarto é um livro que eu tenho aqui, não por culpa minha, porque eu já li ele antes, mas foi o Alisson que resolveu trazer pra cá, que é o Diário de Sandholm, da Dina Yafazova, que saiu pela editora da UFPR. Esse aqui é um livro de não ficção também, um diário. A Dina Yafazova é do Cazaquistão, eu quero dizer. Uzbequistão, gente. A Dina é do Uzbequistão. E ela é jornalista e ali em meio de várias matérias em que ela falava sobre a corrupção e sobre os problemas governamentais do país dela, ela acabou começando a receber várias ameaças de morte do próprio partido, do próprio governo. E ela vai buscar então um refúgio na Dinamarca, que é onde eu estou agora, inclusive. Então ela vem pedir asilo político e ela vai contar aqui um pouco sobre o processo. Então, ela não vai falar tanto sobre a produção jornalística dela, o que aconteceu, ela só vai dar um contexto mínimo sobre isso. Mas ela vai narrar muito o processo de pedido de asilo e o que acontece com ela na Dinamarca. Eu acho que é um livro importantíssimo para a gente começar a pensar nessas coisas de movimentação humana no mundo, de como atuar como país. Eu acho que é um tema extremamente atual. Quais são as prioridades, o que fazer como ser humano nessas, né, como promover dignidade e honestidade e respeito nesse tipo de situação.
Então, é um livro belíssimo, assim. E a Dina tem feito um trabalho muito grande com refugiados desde então também. Então é um livro legal por causa disso. Uma super indicação. Eu ouvi gente falando que é difícil de encontrar esse livro. Dá uma olhada, gente, no site da editora da UFPR, deve ter. As editoras universitárias, pelo menos as não tão grandes assim, realmente têm problemas de distribuição dos livros, porque é uma parte bem complexa do mercado editorial, a distribuição de livros físicos. E isso faz com que, às vezes, esses livros nem sempre sejam encontrados em grandes redes, grandes livrarias e coisas assim. É um pouco triste, eu sei, mas eu acho que no site deles dá pra fazer o pedido, beleza? O quinto livro, então, da minha lista é A Floresta Escura, da Nicole Kraus. É um livro muito, muito legal. Eu gosto muito da Nicole Kraus. O outro livro dela que eu li, que é A Memória das Nossas Memórias, também entrou na minha lista de melhores de 2012, eu acho. É uma escritora que eu devia ler mais, assim. Tem muita coisa dela que eu não li ainda e eu acabo não lendo, não sei porquê. Bom, esse livro... eu fui muito péssima para explicar esse livro no vídeo que eu fiz sobre ele, sinceramente. É um livro que tem dois personagens. Tem um senhor mais rico que está passando por um processo de envelhecimento e está repensando suas atitudes e tal. E a gente tem uma escritora que meio que pode ser a Nicole Kraus, assim, que está numa crise criativa e está procurando escrever e está, enfim, com esses problemas, e viaja, sai dos Estados Unidos e vai para Israel pensar sobre isso. Aliás, esse senhor também vai parar em Israel. Então, tem muito essa relação dos judeus com Israel, e tem... Tá vendo, gente? Eu eu preciso ler esse livro de novo pra conseguir falar sobre ele melhor. Ele é um romance que acaba falando muito sobre a literatura, o papel da literatura. Ela faz uma intertextualidade muito legal com Kafka, por exemplo. E são personagens que estão em busca de uma mudança, então tem essa coisa da metamorfose e tal. É um livro muito bonito. É isso, gente. Leiam Nicole Kraus. Ela é maravilhosa e eu acho que tem que ser mais lida, inclusive por mim. Bom, depois disso vem um quadrinho, vem A Origem do Mundo, da Liv Stromquist. É um quadrinho muito, 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 muito bom. Tem vídeo dele aqui no canal. A Liv é uma norueguesa que faz essa espécie de manifesto sobre a vulva ou a vagina, enfim, o órgão feminino inteiro. Basicamente, ela vai falar sobre a representação disso em todos os tempos, a maneira com que a gente lidou com isso em todos os tempos, desde saúde pública, políticas públicas em relação a isso. E vai tentar desmistificar algumas coisas. Então tem muito a ver sobre o papel da mulher e a função da mulher e a maneira com que a sociedade lida com a mulher. Tem muito a ver com as questões da própria mulher, como ela lida consigo mesma e coisas assim. É um livro que tem seus momentos de raiva da narradora indignada com certas coisas, o que eu acho legal. E ela consegue, no quadrinho, agregar muita informação, assim, muitas referências, o que eu achei muito legal. Aliás, gente, quem acha que quadrinho é coisa de preguiçoso, porque já tem coisa nas imagens e não sei o que, não sei o que, deixa eu dizer uma coisa que tá bem longe disso. É uma forma de leitura bastante complexa, que alia imagem e linguagem. É óbvio que tem quadrinhos ruins, assim como é óbvio que existe livro ruim, pronto, né? Mas existem quadrinhos muito bons e esse é um deles. E para quem tem preguiça, assim, de acha que é coisa de criança, que acha que é coisa menor, eu acho que esse é um quadrinho legal para conhecer, assim. E é um quadrinho de não ficção, né? O que eu achei bem legal, assim. Bem interessante.
Bom, o sétimo, voltamos para a ficção, é A Pianista, de Elfriede Jelinek. No fim das contas, eu acabei nunca gravando um vídeo sobre esse livro aqui no canal, o que é uma pena, porque é um livro que eu gostei bastante, mas acho que não vai acontecer nos próximos tempos, gente, desculpa. A Elfriede Jelinek é uma escritora austríaca que ainda está viva, ainda está produzindo. Só tem 2 livros dela traduzidos no Brasil, o que é uma pena, devia ser mais traduzida, mas ela ganhou o prêmio Nobel, não lembro mais em que ano, mas ganhou o prêmio Nobel. Esse livro, tem uma personagem que toca piano, em grande parte por influência da mãe, e tem uma questão ali muito, muito forte de mãe e filha, né? A personagem principal tem mommy issues, e ela tá, em parte, tentando lidar com isso, com uma noção de sexualidade, e tem muita coisa sobre a sociedade austríaca. A sociedade austríaca é muito católica e tem uma relação ali com o catolicismo de muitos anos, então isso tá envolvido na história. Tem toda a questão de guerra também, de pós-guerra, tal, que também aparece no livro. E é um livro que é uma leitura bastante densa, em parte por causa da sua linguagem também, uma linguagem muito curiosa, assim, ela tem um uso de linguagem muito particular e que te põe, assim, em contato com essas personagens e com essas realidades e vai te levando para caminhos que você não estava pensando. E quando você chega, você, pera, é isso que está acontecendo? É realmente isso que está acontecendo? Aí você volta, não, tipo, é isso que está acontecendo. Então, ela é bastante chocante nesse sentido. Assim. É outro livro que não é para todo mundo, mas que eu, assim, para mim foi um soco no estômago, sabe? Bom, por fim, os últimos 2 livros estão aqui comigo, que são livros que eu li mais recentemente. O primeiro deles, então, é o Glória, do Victor Heringer. Eu me senti muito íntima do Victor no meu vídeo de leitura de dezembro, eu não falei o sobrenome dele, né? O Victor Heringer. Gente, que livro legal! Esse aqui é um escritor jovem brasileiro, infelizmente faleceu ano passado, e o livro saiu pela Companhia das Letras. É um livro difícil de descrever, mas é basicamente a história de uma família carioca que morre por desgosto, basicamente. Então tem toda uma narrativa. O que me atrai dele é o humor. Ele é engraçado, mas é um humor meio irônico, meio peculiar, assim. Uma coisa... Eu usei essa expressão, né? Uma coisa meio Wes Anderson, assim. É um livro muito gostoso, assim, foi uma surpresa pra mim e gostei bastante. E por fim, o 9º livro da lista, então, livro de poesia. Esse ano também, curiosamente, foi um ano que eu li um pouco mais de poesia que o normal, né? É o It's Hard to Be Hip Over 30, da Judith Bierce. Saiu pela Persephone Books. É um livro que eu li agora em dezembro também, assim, foi no final de dezembro. A Judith é uma escritora norte-americana e ela vai escrever esses poemas sobre como ser mais velha, né? Sobre como passar desses 30 e ser casada. E ela nasceu ali por 1930, mais ou menos. Então, como era ser mulher e as expectativas que ela tinha de que não, a vida dela nunca ia ser do mesmo jeito que a vida da mãe e essas coisas assim. E o que me atrai nela também é o humor, assim como Glória, né? Como ela alia essas referências intelectuais a essa vida mais cotidiana, esse drama, né, de uma mulher que é mais educada, mas que tem que ficar em casa e cuidando dos filhos e tal. Então, é um livro que eu achei bem gostoso de ler, bem engraçado e inteligente também. Bom, pessoal, é isso. Então, essas foram as minhas melhores leituras de 2018. Me contem aí embaixo nos comentários as de vocês, o que vocês mais gostaram de ter lido no ano passado. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!